O silêncio do quarto ainda pertencia à madrugada, embora o mundo lá fora já insinuasse o início de um novo ciclo. Dentro daquele espaço consagrado pelo tempo, o ar pairava imóvel, carregado com um aroma sutil de lavanda seca e madeira antiga. Testemunhas silenciosas de décadas de vida. Não havia pressa. O tempo ali parecia operar em uma frequência distinta, onde os segundos não eram tic-tacs mecânicos, mas batidas espaçadas de um coração universal. O sol da manhã espreitava pelas cortinas finas, pintando listras douradas no chão de madeira. Eram feixes de luz que dançavam com a poeira suspensa, criando caminhos etéreos que conectavam o céu ao assoalho gasto de peroba rosa. Para quem olhasse de fora, era apenas amanhecer. Para quem estava dentro, era um convite sagrado. Ana, sentada na beirada da cama, fechou os olhos. O colchão cedeu levemente sob seu peso, e ela permaneceu estática por um momento, catalogando as sensações de sua própria biologia. O corpo, mapa de tantas batalhas e alegrias, gritava em silêncio. A rigidez matinal não era uma visita inesperada. Era uma inquilina antiga e indesejada. Sentia os ossos pesados, como se estivessem preenchidos por chumbo derretido e resfriado durante a noite. Seus dedos, outrora ágeis pianistas da vida cotidiana, tremiam levemente, uma vibração involuntária que denunciava a fragilidade dos nervos e a erosão dos anos. O joelho direito, marcado por uma lesão antiga que a meteorologia interna insistia em inflamar, pulsava com uma pontada rítmica, compassada com seu próprio pulso. Ela respirou fundo. O ar frio da manhã preencheu seus pulmões, expandindo o peito com uma promessa de vida que contrastava com a dor física. Ana sabia que tinha uma escolha a fazer naquele instante preciso, entre o sono e a vigília. Podia render-se ao peso da carne, lamentando a juventude que escoara pelo ralo do tempo, ou podia transcender. Era uma batalha diária, travada no campo invisível da consciência. Aos poucos, ela começou a dissolver a atenção focada na dor e a redirecioná-la para o centro do peito. Era um exercício aprendido ao longo de anos de devoção, uma técnica de sobrevivência da alma. Ela visualizou uma pequena chama no interior de seu ser, uma centelha que nenhuma doença poderia extinguir. Um sussurro de gratidão brotou dos seus lábios, uma oração silenciosa que se espalhava pelo quarto. Não eram palavras decoradas, recitadas pela mera força do hábito. Era um diálogo cru e honesto com o divino. Obrigada menos, murmurou ela, a voz rouca do sono ainda presente. Obrigada pelo ar que entra, mesmo quando o corpo resiste. Obrigada pela luz que insiste em quebrar a escuridão. A oração viajava pelas paredes, impregnando os móveis, as fotografias antigas sobre a cômoda, os livros empilhados. O ambiente parecia responder, tornando-se mais denso, mais acolhedor, como se o próprio quarto a abraçasse. Ela sentiu a leveza da presença, uma paz que acalmava o tremor persistente em suas mãos. Era difícil explicar para quem nunca havia sentido. Não era uma emoção eufórica, nem um êxtase barulhento. Era uma quietude sólida, uma densidade de luz. Ana imaginou a divindade não como um ser distante em um trono de nuvens, mas como uma substância viva, líquida e dourada, derramando-se sobre o topo de sua cabeça, descendo pelo pescoço, relaxando os ombros tensos, fluindo pela coluna vertebral, como um rio de misericórdia. Sua mente, antes turva pelas preocupações da saúde e do futuro, clareou. Ela pensou na complexidade de estar viva, no milagre estatístico de sua existência. Quantas células trabalhavam agora incessantemente para mantê-la ali, sentada? Gratidão era a chave que virava a ignição da cura. Enquanto focava no agradecimento, a química do seu corpo começava a mudar. O cortisol do estresse cedia lugar à serotonina e à dopamina, os analgésicos naturais da criação. A cada inspiração, a dor aguda em seu joelho parecia diminuir um pouco, substituída por uma sensação morna e reconfortante. Era como se mãos invisíveis e quentes envolvessem a articulação dolorida, massageando não apenas a carne e o osso,
mas a memória da dor. Ana visualizava as fibras inflamadas sendo banhadas por aquela luz que entrava pela janela e pela luz que ela invocava de dentro. O vermelho da inflamação imaginária tornava-se um rosa suave, depois um branco perolado e finalmente dissolvia-se. O processo exigia uma entrega absoluta. Ela precisava confiar que, apesar do diagnóstico médico, apesar das radiografias que mostravam o desgaste da cartilagem, existia uma realidade superior, onde ela era perfeita, intacta e sã. Era nessa realidade que ela ancorava sua mente agora. Eu sou feita da mesma matéria das estrelas e do barro divino, pensou ela. A dor é um cenário, a cura é a verdade. Os minutos passaram, talvez horas. O tempo linear perdera importância. O tremor nas mãos cessou completamente. As palmas, antes frias e suadas, agora estavam secas e emanavam calor. Ela abriu os dedos, esticando-os um a um, maravilhada com a engenharia biológica que permitia o movimento. Moveu o pescoço, sentindo o estalar suave das vértebras se realinhando, liberando a tensão acumulada durante o sono inquieto. A coragem começou a inchar dentro dela, empurrando o medo da queda para longe. Ela se levantou lentamente, sem o costumeiro gemido, e caminhou até a janela. O ato de caminhar foi uma liturgia, pé ante pé, o calcanhar tocando o chão frio, depois a planta, depois os dedos, transferindo o peso, confiando que a perna sustentaria, e sustentou. Não houve a pontada cortante, o aviso agudo que costumava fazê-la mancar. Havia apenas funcionalidade e fluidez. Era como se o óleo da graça tivesse lubrificado as engrenagens gastas de seu esqueleto. Chegando à janela, ela afastou mais as cortinas de voio branco. O mundo lá fora era um quadro em movimento. A cidade começava a despertar, mas ali, naquele quarto, o tempo parecia suspenso. Ouviu o som distante de um ônibus freando, o canto matinal de um sabiá em alguma árvore próxima, o ruído metálico de portões sendo abertos na vizinhança. A vida lá fora era urgente, caótica, cronometrada. A vida ali dentro era eterna. Ela olhou para o jardim pequeno que cultivava no quintal abaixo. As samambaias balançavam levemente com a brisa, e as primeiras rosas da estação desabrochavam, ignorantes das tragédias humanas, focadas apenas em ser belas e perfumadas. Ana percebeu que ela também deveria ser assim. Florescer onde foi plantada, independentemente das condições do solo ou da idade da raiz. Foi então que a compreensão se aprofundou. Durante anos, ela usara sua fé como um escudo para se proteger das pancadas da vida, ou como uma âncora para não ser arrastada pelas tempestades da perda e da doença. A âncora a mantinha segura, sim, mas também a mantinha parada, presa ao fundo, impedida do navegar. Hoje, a sensação era diferente. A fé, antes uma âncora, agora se tornava uma corrente, puxando-a para cima. Não era uma corrente que prendia, mas uma correnteza ascensional, um fluxo que a elevava acima das circunstâncias. Ela não estava mais apenas aguentando firme, ela estava transcendendo. Sentiu-se conectada a uma força motriz gigantesca, a mesma energia que faz os planetas girarem e as marés subirem. Por que seu joelho ou suas mãos trêmulas seriam obstáculos para tal força? Eram apenas detalhes minúsculos diante da vastidão do poder que ela invocara. Ela estendeu as mãos, sentindo o calor do sol na pele, e uma energia renovada pulsou em suas veias. As palmas voltadas para o vidro aquecido absorviam os fótons da estrela-mãe do sistema solar. Imaginou essa luz entrando pelos poros, viajando pela corrente sanguínea, vitalizando cada mitocôndria. Era um batismo de fogo e luz, seco e purificador. Sua mente vagou para os dias em que a dor a deixara acamada. Dias cinzentos em que a esperança parecia uma moeda perdida no fundo de um poço escuro. Lembrou-se de ter barganhado com Deus, de ter chorado de raiva. Agora olhava para aquela mulher do passado com compaixão, mas sem apego. Aquela mulher sofredora
não habitava mais este corpo nesta manhã. Ela testou o corpo novamente. Fez um movimento ousado. Agachou-se levemente, testando a articulação crítica. O medo tentou gritar cuidado, mas a fé sussurrou: vá. O joelho, antes rígido e dolorido, flexionou-se com uma facilidade surpreendente. Não houve rangido, não houve a faca invisível cortando a carne. O movimento foi suave, oleoso, silencioso. Ela se ergueu novamente, sentindo a força nos quadríceps, a estabilidade nos tornozelos. Uma onda de endorfina e alegria pura inundou seu sistema límbico. As lágrimas que vieram aos olhos agora não eram de súplica, nem de dor, mas de uma felicidade límpida e cristalina. Ela estava de pé. Ela estava forte. Ela estava viva, na plenitude da palavra. Olhou-se no espelho antigo do guarda-roupa. Viu as rugas, os cabelos prateados, a pele que cedia à gravidade, mas não viu velhice. Viu história. Viu um templo que Embra antigo ainda guardava o fogo sagrado. Os olhos, brilhantes e úmidos, refletiam a luz dourada do sol, conferindo-lhe um aspecto quase angelical, atemporal. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Não era o sorriso social, educado, que oferecia as visitas ou ao médico quando dizia que ia indo. Era o sorriso de uma menina que acaba de descobrir um segredo mágico. O sorriso de quem percebe que a jaula estava aberta o tempo todo. Ela sabia que o dia traria seus desafios. A louça na pia, as contas, as notícias do mundo, talvez até o retorno de algum desconforto mais tarde. Mas nada disso importava agora. O que importava era que ela havia conquistado a manhã. Ela havia reivindicado sua soberania sobre o próprio corpo, através do espírito. Ela havia transformado a biologia com a teologia do afeto. Ana afastou-se da janela e começou a caminhar pelo quarto com passos firmes. Arrumou a cama, esticando os lençóis com mãos que já não tremiam, mas que agiam com propósito e firmeza. Cada gesto doméstico tornava-se sagrado. Alisar a colcha era um ato de ordenação do caos. Abrir a porta do quarto era um ato de entrada no mundo. Enquanto cruzava o umbral para o corredor, pronta para preparar o café, Ana carregava consigo não apenas o alívio físico, mas uma certeza inabalável. A oração da manhã não era apenas um ritual, era uma transformação, um renascimento a cada novo dia. Era a prova diária de que, enquanto houvesse um fio de fé conectando a criatura ao Criador, a renovação não era apenas possível, era inevitável. E assim, banhada em luz e gratidão, Ana começou, mais uma vez, a viver.